Agora a gente fala de clima. O calorão não dá trégua, né? Mas a chuva deu ar da graça, que loucura, hein? Mas não foi suficiente para aplacar, né, o calor excessivo. O que é isso? Vocês estão escrevendo bem demais. O repórter Lucas Alves, na verdade não é o Lucas, é o Lucas. O Lucas filmou lá e falou que tinha chovido, mas sou eu que vou entrevistá-lo aqui nessa aulinha. Nós estamos com a climatologista. Eu vou provocar aqui, porque ser climatologista em governador Valadares não é brinquedo não, hein, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Isso, Nico. Boa tarde a todos de casa. Que fenômeno é esse? Mesmo hora que está quente, vem uma chuvinha? Que história é essa? Infelizmente ou felizmente, isso é muito comum, né, durante o verão, né, e ainda nesse iniciozinho de outono, né? A gente está para começar aí o outono, então nessa época do ano, né, é possível a gente ter essas instabilidades que causam, né, de forma mais repentina, essas chuvas que são chamadas chuvas, às vezes, até torrenciais, que são chuvas fortes e num curto espaço de tempo. Por exemplo, Belo Horizonte choveu muito, né? Aqui já foi uma chuva mais curtinha, né? Isso, e umas chuvas que também são localizadas, né? Chove em determinados pontos da cidade e às vezes não chove em outros. A senhora trouxe um gráfico aí, o que a gente pode aprender disso aí? Bom, a gente está aí, como eu disse, terminando, né, o período do verão e a partir do dia 20 de março a gente começa o que a gente chama de outono. O que marca, né, o início do outono? É o período aqui do equinócio. É quando tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul da Terra recebe a mesma quantidade de energia que vem do Sol. Para nós aqui, né, é o início da transição do verão para o inverno. O outono é essa estação de transição, que para nós é marcada principalmente pela mudança da estação chuvosa. A gente sai da estação chuvosa, né, com maior volume de chuvas e começa a entrar num período em que os volumes de chuva vão diminuindo. Ah, tá. Mas assim, é comum então essa sensação assim desse abafamento? É como se estivesse estrangulando? Isso é comum? Sim, a gente observa que durante o nosso período de estação chuvosa, que também coincide com o nosso chamado verão, a gente tem um período que a gente chama de veranico, que é aquele período de maior quantidade de dias sem chuva, né, em que a gente sente mais o calor. Esse ano, o que a gente observou é que esse veranico ele aconteceu em maior quantidade, né? Não apenas restrito ao mês de fevereiro, mas a gente está sentindo isso muito latente também no mês de março. Né? Nosso mês de março ele está diferente do que normalmente se observa, porque nós estamos aqui já mais para metade do mês, né? E praticamente sem chuvas. E o que, assim, se for perguntar, é uma pergunta complicada. Assim, todo mundo está querendo chuva. A gente pode esperar chuva quando a partir de agora? Bom, a gente tem previsões aí dos próximos dias. Essas previsões dos próximos dias até o final do mês indicam possibilidades de chuva. Então a gente ainda espera que as águas de março realmente fechem, né, o chamado verão. Fecha o verão. Lembrando a música. Isso aqui é um pouco da explicação e dessa precipitação, né? Também. O que a gente vai observar? Se a gente não tiver esse volume de chuvas grande ainda em março, né, ainda há uma possibilidade remota disso acontecer em abril. Isso porque um dos eventos que provoca chuvas nessa época do ano, que é a chamada ZACAS, né, a Zona de Convergência da América do Sul, quando você tem a umidade que vem da Amazônia com a umidade que vem do Sul, ela ainda pode atuar até meados de abril. Então, até meados de abril, para essas cidades, a gente ainda pode ter um volume de chuva até considerável. Mas a partir de maio, principalmente, e aí até agosto, né, setembro, a gente observa que esse volume ele vai só diminuindo. Aí vai ficando mais escasso, Aí vai ficando mais escasso. Essa transição aqui, né, o outono é isso. A transição desse período chuvoso que está acabando para esse período de seca que está chegando, que está entrando. Nunca é demais perguntar para uma professora que domina essa matéria o seguinte: é comum essa mudança de fenômeno climático de ano? A impressão que a gente tem, né, é que à medida que vai passando o tempo, os anos vão passando, o clima vai ficando um pouco modificado, essa questão das datas, das estações. Bom, a gente vai observar o seguinte, Nico, a gente tem de ano a ano o que a gente chama de variabilidade climática. Essa variabilidade ela é comum, né? Existem anos que vão chover mais,
anos que vão chover menos, e no final das contas, na média climatológica, que é a média de 30 anos, isso nem influi tanto, justamente por causa dessa oscilação. Há anos em que alguns eventos atuam com mais força, outros menos, isso por causa de aquecimento de oceanos, né, tanto do Pacífico como do Atlântico, que alteram esses sistemas. Então, isso é comum. Né? Para a gente falar de mudanças mais significativas, a gente tem que ter estudos de longos períodos de tempo. E aí eu vou até fazer um desabafo aqui, que infelizmente, os nossos dados meteorológicos, eles não são tão longínquos. Então, assim, por muitas vezes isso me inibe de fazer certas afirmativas. Por exemplo, nós agora estamos com um problema que eu não tenho dados da estação daqui de Valadares, tem 3 meses. Olha só. Que ela estragou e por causa de recurso, poucos funcionários dentro do IMET, ela está... Eu não tenho dados para te falar de Valadares. Não, quer dizer, e é um problema, não é só um problema do ponto de vista de uma resposta que o apresentador pergunta, né? Não é só um problema de resposta para a comunidade, é um problema até para a aviação e outras... Para as nossas pesquisas, para a comunidade. Por exemplo, se falou muito nesse período agora em onda de calor. Eu não tenho como provar se realmente ocorreu ou não. Pelas estações do entorno, a gente percebe que não ocorreu. O que ocorreu foi só realmente esse período mais prolongado, sem chuva. Mas onda de calor, não. Né? Então, alguns usaram a expressão, né, de forma mais inadequada. Até que esses equipamentos sejam consertados, eu quero emprestar, o Alan Geral permite isso, emprestar para a senhora o Evanic, ele tem... O Evanic, na abertura do jornal, eu pergunto, olha como que a gente vê aqui, o povo de casa não vê, não, mas a senhora vai ter o privilégio de ver. Como que a gente descobre se vai chover ou não? Quer ver? Vai, Evanic, vai chover? Talvez sim, talvez não. Ele enfia o dedo na boca e percebe. A gente está meio rudimentar, mas assim, para a gente fechar, professora, sim, mínima e máxima, o que a gente tem aí para esse tempo? Bom, o outono também é essa transição, né, de temperaturas. A gente tem sofrido muito aí com essas temperaturas mais elevadas, né? Principalmente sentidas por falta da chuva. Em abril, as máximas elas já caem em média consideravelmente e até junho a gente tem a tendência de ir caindo ainda mais. Quando a gente pensa, né, o próximo gráfico aí, se o pessoal puder colocar, nas temperaturas mínimas, a gente observa também isso também de forma acentuada, esse decréscimo, né, que vai acontecendo. Só que não é um decréscimo tão grande pela nossa localização. A gente não tem aquele inverno, a gente não vai fazer aquela transição para o inverno rigoroso. Mas a tendência é de essas temperaturas irem naturalmente amenizando. Mas se pensar em 15 de temperatura para junho em Valadares, já dá para colocar de mínima, a jaqueta jeans, né? Mínima. O povo já coloca a jaqueta de madrugadinha ali, já. Professora, obrigado, tá, por seu carinho em nos atender aqui. Obrigado à nossa produção, a Dani, o Arley. Fique à vontade para, quando tiver novidades, quando o boletim estiver também atualizado, fique à vontade para falar sempre com a gente. Você é muito bem-vindo aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço. Obrigado, mais uma vez, Nico. É bom ouvir quem manja, né? Aí sabe, filho. Viu, Evanico? Você fica aí com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, enfia dedo para ver se vai chover ou não vai. Viu, Evanico? O equipamento não está medindo? Demora 3 meses para enviar um boletim? Por que você não cria o Instituto Evanic de Pesquisas Meteorológicas? Eu pago a faculdade para você, rapaz. Mas você tem que passar em primeiro lugar. Sim, senhor. Sim, senhor. Senão eu não pago, não.